O Senhor é verdadeiramente conosco, moradores do coração. Mensagem de 23 de julho de 2016. E temos nos tornado um grande cântico, queridos. O julgamento foi retido por arrependimento sincero e oração. Temos condicionalmente recebido mais tempo. Somos um grupo de apoio muito pequeno dos moradores do coração, mas 5 ou mais de nós têm passado por uma guerra infernal por causa da oração de intercessão para as nações e sofremos de súbitas doenças com risco de morte que se manifestam e em seguida nos deixam, e manifestaram-se novamente e nos deixaram, uma e outra vez, por aproximadamente uma semana. E eu quero dizer doenças fatais. Temos orado e nos arrependido para o mundo, e se nosso pequeno punhado tem feito isso, imagine como muitos ao redor do mundo também estão fazendo isso. E hoje temos nos tornado um cântico. O Senhor disse que, enquanto a oração, jejum e arrependimento está na programação diária, podemos continuar a avançar sem que tudo à nossa volta seja destruído. Isso é condicional. Se a oração e o arrependimento continuar, de modo que continuamos, nossos filhos e netos continuam e ainda terão outra chance de arrependimento e virem ao Senhor. Assim, o mundo continua. E a mudança está chegando para o mundo, mudança para melhor. Mas se afrouxar, as coisas poderiam ficar tenebrosas. Portanto, carreguem em oração, queridos. Insistam em oração. Hoje, o meu tempo de oração foi extraordinariamente doce conforme nós dançamos em um grande salão de baile formal. Jesus parecia muito real e tão parecido com o retrato que ele está pintando através de mim, que aliás está quase terminado, por sinal. Vislumbrando sua presença, ele olhou e me senti tão real. Fiquei espantada ao olhar em seus olhos que estavam radiantes de amor, o que me tirou o fôlego. Como é precioso, como é bonito, e quão excelente é teu amor, Senhor. Obrigado pelo momento mais bonito. Quão maravilhoso é o seu amor. Como um bom vinho, cujo sabor nunca se desvanece. Como as águas vivas que você mergulha no céu. Quão doce é a sua generosidade e quão extraordinário é que você me ame desta maneira. Jesus, Jesus, te adorar é um privilégio tal, privilégio extraordinário. Ó Senhor, esteja com aqueles cuja fé está sendo reprimida. Por favor, seja com aqueles. Quando eu disse isso, eu estava pensando na Rússia e na lei atual que havia sido aprovada. Jesus me respondeu: sim, a liberdade de religião, liberdade de culto. Ó, Claire, não é desta maneira no mundo. Em muitos lugares que você não pode adorar dessa forma. Você não tem a liberdade de estar comigo. A paranoia é uma nuvem diária que desce sobre as pessoas que vivem nesse tipo de ambiente. Eles nunca sabem quem os está vigiando ou quem vai delatá-los. O comunismo é tão terrivelmente repressivo e tira a liberdade de um homem para me adorar. É uma ofensa grave ao céu. E eu sei que o comunismo supostamente caiu na Rússia, mas também sei que continua a ser grave a repressão lá. Ele ainda está vivo, na verdade, ele ainda está espalhado por todo o mundo. O Senhor continuou: isso foi feito de forma maliciosa por causa das muitas conversões ao cristianismo que não é ortodoxo. Tornando-se uma lei estadual, deu-lhe o poder para reprimir todos os que não adoram em igrejas ortodoxas. Nunca pretendi isso. É contraprodutivo a um governo saudável, bem como uma vez que as pessoas não têm liberdade de se reunir e orar por seus líderes. O ciúme está por trás desse movimento, mas só fará com que a igreja subterrânea cresça.
A perseguição sempre leva a mais conversões. As pessoas que fazem essas leis têm muito pouca compreensão espiritual. Não vão extinguir os evangélicos. Em vez disso, vão levá-los a florescer. Eu não sou aconselhável neste movimento, obviamente, e minha esperança era que essas diferentes crenças pudessem coexistir sem turbulência. Mas aqui está o problema, não só na Rússia, mas em todo o mundo. Sempre houve uma igreja clandestina na Rússia, uma vez que o comunismo foi instalado. Sempre houve fiéis que se reuniram na floresta, e agora não será diferente. Mesmo quando a Rússia era supostamente livre disto, ela ainda continuou, por causa do zelo e do combate a isso. Você viu como as pessoas brutais podem ser quando elas não aprovam a sua fé. Acusações sem causa, sem substância, sem sentido. E eu não quero falar aqui da punição daqueles que reprimem a fé dos outros, mas você sabe que é grave. Pelo contrário, eu quero falar sobre as medidas que irei tomar para compensar esse mal. Os sonhos e visões, visitas e encontros comigo irão substituir a aprovação dos homens. Esta é a essência da fé, Claire. A crença em mim, em quem eu sou, uma relação pessoal e carinhosa, sem perder o respeito ou o temor de Deus. Eu cultivo isso nas almas que clamam por mim, sejam elas muçulmanas ou ortodoxas. Eu respondo às necessidades mais profundas de cada homem, mulher e criança, não à aprovação dos homens. É diferente no seu país, até agora, embora isso vai mudar. Não na presidência do Mr. Trump, mas das déspotas que virão depois dele. Eu estava um pouco surpresa quando ele disse isso, porque ele não falou de ele ganhar a presidência. Jesus continuou. Sim, eu pretendo vê-lo em todo o caminho para a Casa Branca. Tenho a intenção de derrubar a estrutura perversa e as leis iníquas que efetivamente foram postas a termo nessa nação. E vou responder essas orações. Eu preciso dessas orações para proceder. Eu não me importo se é apenas uma exclamação popular dizendo: ó Deus, o protege e a sua família. Quanto mais simples, melhor. Vou responder-lhes. E quando a multidão grita em oração por ele, devo eu não responder com proteção abundante? Sim. Os líderes cristãos desse país têm se plantado em torno de sua candidatura e sua nomeação e sua eleição. Não importa o quanto o inimigo tenta impedi-lo, contanto que orações estejam sendo feitas para ele, vou defender e fazê-lo avançar. Você vai ver se reunirem com escárnio e desprezo as pessoas para sua posição. Mas entenda, eles têm trave em seus olhos e estão cegos para a realidade do governo satânico que votaram antes. Uau, Senhor, essas são palavras muito fortes sobre o governo sendo satânico. Bem, Claire, eles apenas descrevem a realidade. É a realidade escondida do que essas pessoas acreditam e praticam em segredo. É mais terrível do que você pode imaginar. Faria o pior pecador corar de vergonha. Mas uma árvore é conhecida pelos seus frutos, a maioria dos quais foi escrito em leis ocultas e é a base para uma ditadura. Se essas leis estivessem prestes a entrar em prática, seria muito tarde para o público votante mudá-las. Tudo foi feito em segredo, sob a cobertura de uma maneira melhor. E o discernimento é totalmente cego para o conteúdo dessas leis. Eu pretendo mudar isso, Claire. Tenho a intenção de colocar este homem no poder e puxar para baixo a estrutura podre que corroeu os direitos de todo o povo americano. Mas vou precisar de muita oração e dos sacrifícios, ofertas de jejum, a fim de fazer isso. E você não pode se dar ao luxo de cair em complacência por um minuto, ou o jogo acabou. Então, eu estou te chamando, meu povo, para armar-se com paciência e combater o bom combate. Eu estou do lado do que é certo.
Alguns de vocês, pessoal, se queixaram de que Jesus nunca se envolveu na política e que tem sido a minha posição sobre Donald Trump desde quando ele se tornou um candidato. Eu deliberadamente ignorei as escrituras que nos aconselham a assumir a responsabilidade pelo que é eleito. Eu era preguiçosa e eu não queria me incomodar em discernir essas coisas. Mas devo dizer, o Senhor também me disse para não me envolver. E eu li alguns livros e sabia que havia muita corrupção. E é 6 de um, meia dúzia de outro, e não importa quem você elegeu. Todos eles se inclinaram para a elite dominante. Mas agora isso é diferente. Nós temos uma chance de restauração. Aqui estão um par de escrituras que eu encontrei para encorajar-nos a ser uma parte da oração do nosso governo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 2 a 4. Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças sejam oferecidas em nome de todos os homens, de reis e todos os que exercem autoridade, para que possamos levar uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esdras 6, capítulo 6, versículo 10. Para que ofereçam sacrifícios aceitáveis para o Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. E procurai a paz da cidade e para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Jesus continuou. Isso tem faltado em sua vida e nas vidas dos outros. As pessoas esquecem ou não conseguem entender que eu, de fato, respondo às orações com anjos poderosos para afetar a mudança. O governo é importante para mim. Vejam as razões que começam esta mensagem com você. Os líderes não são apenas para proteger as economias e segurança física de seus cidadãos, mas também o bem-estar espiritual das pessoas. Quando isso é reprimido, a nação começa a desmoronar e a civilização começa a deteriorar-se. Então, se você quer viver muito tempo na Terra, você deve manter a vida espiritual saudável, a vida familiar saudável, a consciência das pessoas saudáveis. Quando você ora, eu faço todas essas coisas. Há uma voz mansa e suave que vem a legisladores em privado que eles estão indo na direção errada e os avisa. Eu obtenho a sua atenção, mas a voz do partido do poder é muito mais alta. E a menos que eles tenham grande integridade, eles extinguem sua consciência e fazem o que lhes é dito. Isto é o que você tem agora no seu Congresso e no Senado. Este é o resultado de descuido e preocupação com a posição e a riqueza. Eu pretendo mudar isso para que os homens e mulheres que participaram na escrita de certas leis olhem para trás com seus erros e os corrija. Esta é a única esperança da América. Os órgãos do governo devem cooperar com o presidente e as pessoas devem prestar atenção para quem eles elegem para essas posições. Mr. Trump tem muito trabalho ante a dele, mas estou com ele e ele não falhará, pelo menos aos meus olhos. Outros irão discordar, mas no longo prazo eles vão ver a sabedoria em seus movimentos. O maior obstáculo que ele terá que enfrentar, além da ameaça de assassinato, são os funcionários eleitos corruptos. Mas mesmo lá, vou dar-lhe uma vantagem. Não são os chamados armários cristãos que odeiam o que foi feito a esse país, e eles vão começar e ficar-se fazer a sua contagem de voz. Mas, Senhor, o que acontece com todos esses cataclismos que nós estamos esperando? Ele respondeu: Eu já entrei em cena e mudei algumas datas. Eu sou soberano. Você serve um Deus que não está sujeito a ninguém. E o que eu escolho fazer vai ficar, enquanto que o que o homem escolhe fazer deve ser totalmente frustrado.
Mas como eu disse antes, tudo depende das orações do povo. Perdoe-me, Senhor, mas algumas pessoas têm dito que nenhuma dessas calamidades aconteceria. Elas estavam falando da sua voz ou de suas próprias vozes? Tudo, cada coisa. Cada coisa tem dependido da oração e arrependimento. Aqueles de vocês, minhas vozes que falaram do fim do mundo, essas coisas foram dadas e anunciadas pelo Espírito Santo para avisar o meu povo que seus caminhos estão trazendo para baixo julgamentos sobre eles. Quando uma nação se arrepende, quando o mundo se arrepende, é quando a misericórdia é dada. Não profetizou falsamente. Você tem sido uma voz que clama no deserto. Arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. É esta a voz unânime que gritou e foi ouvida por meu Pai. O arrependimento sempre faz misericórdia. Sempre. Há alguns que acreditavam que isso iria acontecer e previram um atraso. Há muitos que não querem ouvir nada de negativo, de modo que bloquearam seus mensageiros, fingindo que estavam em erro. Isso não é meu caminho. A ignorância nunca é o meu caminho. A ignorância não é felicidade, é desastrosa. Mas basta ter acordado e visto a escrita na parede que há pelo menos orações contínuas e arrependimento prevenindo o julgamento. Enquanto essas orações e petições e atos de arrependimento estão sendo oferecidos, o julgamento será adiado. Nações diferentes serão julgadas com calamidades naturais, visitadas por condições climáticas extremas e outros eventos naturais que vão chamar sua atenção. A linha inferior, tudo está em minhas mãos, Claire. Tudo. Nada será permitido que eu não tenha permitido. Como ter certeza que é o atraso do julgamento, Senhor? Bem, isso é baseado apenas em orações, minha querida. Só em orações. Contanto que elas sejam oferecidas, as coisas vão continuar a se virar. Eu sei o que você está pensando, minha cara. Sob vergonha. Eu estava acusando a mim mesma e tive medo de dizer qualquer coisa definitiva, no caso de eu não estar ouvindo o Senhor e isso realmente o feriu. Jesus continuou. Eu sou muito sério em tudo o que eu disse aqui. É a oração e arrependimento que parou o julgamento por agora. Ainda há almas neste mundo que têm a maior parte de uma cruz para carregar. E mais estão se unindo a essas fileiras todos os dias, conforme se torna evidente que a oração está funcionando. Eu sei que você está tentando ser fiel sem deixar-se uma porta de trás. Mas não é necessário, Claire. O que eu disse é verdade e simples. Não há necessidade de se esconder para qualquer um ou qualquer coisa. A oração e o arrependimento triunfaram. E por agora continuem, meus moradores do coração preciosos. Levante sua cruz, carregue-a com dignidade, avance com os planos e não se consterne com a desgraça e a tristeza de outras fontes. O que eu estou lhes dizendo, contudo, é que o arrependimento, enquanto ele continua neste ritmo, faz a diferença decisiva. Se isso deve mudar, você vai ficar sabendo. Levanta-se contra a maldade. Apoie o que é bom. Não perca tempo com essa história e essa história em vez disso. Fiquem ocupados com sua contribuição para que meu reino possa vir. Minha vontade seja feita na terra como no céu. Vinde a mim. E se isso é apenas demais para suportar, eu vou ajudá-los a se orientar, bem como armá-los com novas graças e até mesmo chamados. Continue a orar para o Mr. Trump e sua família. Continue a cobri-los e chorar a mim para proteção e misericórdia. Continue a orar para a Rússia, China, Coreia do Norte e outros grandes países. E, por favor, não se cansem com as cruzes que eu vos envio. Leve-as, sabendo que elas estão realmente fazendo uma enorme diferença. Eu vou confortá-los, queridos.
Eu vou confortá-los e dar-lhes uma nova vida. Vinde a mim.